E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa sexta-feira, sextou, dia 10/5. Mais uma sexta-feira pra gente, mais uma semana aí pra gente, uma semana aí encerrada, graças a Deus, no positivo, um belo de um movimento. Para os dois ativos hoje, índice e dólar entregaram uma movimentação bonita. Estamos ainda continuando aqui no movimento do índice, então temos alvos ainda mais para baixo nesse movimento vendedor. Vamos mapear todo esse cenário, vamos visualizar todas as oportunidades, quando se posicionar, quando não se posicionar, os cuidados a gente tomar aqui nessa movimentação de hoje, tanto para índice quanto para dolinha. Não esquece aqui, ó, de deixar o dedo no like para fortalecer a entrega desse conteúdo para mais pessoas. Se você está chegando agora, meu nome é Alisson, eu opero a metodologia Oliver Velez e venho aqui através desses vídeos de fechamento compartilhar muito conteúdo gratuito. Então já se considera aqui se inscrever no canal e acompanha também os próximos vídeos. Bom, pessoal, semana que vem é a última semana aí para inscrição para a próxima turma de mentoria que vai começar no dia 20. Então, se você quer fazer parte, quer operar aí com a gente ao vivo todos os dias, quer aprender esse operacional totalmente detalhado, o que eu entrego aqui é realmente assim, o superficial do operacional. Então, se você quer aprender aí na íntegra e ter o acompanhamento dia a dia referente a esse operacional, aqui na descrição do vídeo você encontra ali como se inscrever para a próxima turma. Bom, pessoal, vamos começar então pelo índice futuro, mapeando aqui qual o cenário que a gente estava visualizando. Vamos começar pela floresta, pelos 60 minutos. A gente já tinha visualizado aqui no pregão de ontem a seguinte possibilidade de movimento, né? A gente tem um cenário de alargamento aqui pelos 60 minutos, cenário batendo lá em cima, cenário batendo aqui embaixo. No pregão de ontem a gente dá uma uma laceada nesse alargamento, né? A gente alarga aqui um pouquinho mais esse lado inferior aqui do alargamento, essa LTB, aprofundando um pouquinho mais esse pullback. Olha só a característica desse movimento. A gente já sabe que dentro de um gap a gente tem uma barra oculta. Então isso daqui o que é? Uma barra vendedora oculta dentro dessa movimentação. Pelos 60 minutos a gente já tem a continuidade em mais duas barras. A gente tem praticamente 3 barras aqui, ó, limpando toda essa congestão que a gente estava aqui travado dentro desse cenário de alargamento. É uma pancada muito forte, e isso veio após a divulgação aí do nosso corte da taxa de juros, né? Foi quarta-feira que a gente teve a decisão aí pós-pregão da taxa de juros. Na quinta-feira a gente vem com essa pancada aqui. Qual foi a resposta dos compradores nessa movimentação? Isso aqui é nítido de olhar no tamanho das suas barras. Quanto tempo a gente demora para fazer a recuperação dessas duas barras vendedoras aqui, já da abertura do pregão? Vai o dia inteiro, da barra número 3 até a barra número 10, para fazer essa anulação de duas barras vendedoras. Olha a diferença para os pregões dos dias anteriores. Olha aqui, ó, uma barra, anulação imediata. Aqui a gente quase tem anulação imediata, mas olha a diferença da potência dos compradores em todos os pregões anteriores para a diferença dos compradores para o pregão aqui de ontem. Então isso é bem nítido, a gente olhar no tamanho aqui, a gente bate o olho e a gente já identifica que os vendedores cresceram muito mais do que os compradores aqui no movimento de ontem. E quando a gente tem esse rompimento aqui bastante abrupto das médias, realmente aqui alargando mais esse movimento, e esse retorno com cara de cadência aqui, ó, cara de pullback nesse movimento, a gente tem uma grande probabilidade da média móvel de 20 gerar continuação desse movimento. A média móvel de 20 aqui no gráfico de 60 minutos, ela equivale à média móvel de 200 no time frame de 5 minutos. Então, média de 200 dos 5. A média móvel de 8 aqui, por baixo do preço nesses 60 minutos, equivale à média móvel de 200 dos 2 minutos. Então, a gente estava praticamente no fechamento de ontem, dentro de uma trap zone entre a 200 do 5 e a 200 do 2. Para quem quer ter uma cautela um pouco maior, qual é o cenário aqui a ser esperado? Bom, esperar realmente uma dessas médias conseguir vencer o movimento. Qual dessas duas vai ter mais potência? Será que a média móvel de 8 vai ter a potência suficiente para conseguir levar esse preço para cima e dar sequência nessa movimentação aqui, ó, dessa maneira, rompendo a média móvel de 20? Ou será que a média móvel de 20 aqui dos 60 minutos ela vai ter potência suficiente para segurar esses compradores e empurrar para baixo aqui, ó, dando continuidade nessa movimentação de queda?
Quando eu tenho o apoio desse movimento aqui, ó, bem grande da ponta vendedora, e esse movimento comprador mais cadenciado no final do pregão de ontem, a maior probabilidade é de que a 200 do 5, ou seja, a 20 do 60, ela tenha mais força sobre a média de 8. Eu não tenho tanta agressividade assim nessa movimentação, então é o cuidado que a gente vai tomar em fazer compras dentro dessa movimentação. Para eu comprar o mercado de hoje, eu realmente preciso vencer a média móvel de 200 aqui, dos 5 minutos, voltar nela, trocar a polaridade e depois dar sequência nessa movimentação. Aqui é um bom gatilho de compra se eu consigo vencer a média e gerar esse movimento de pullback para a continuação desse movimento de alta. Caso contrário, eu fico ainda observando possíveis padrões vendedores. Quando a gente vem para a abertura desse movimento, o cenário aqui mapeado, a gente vem para a abertura desse movimento. O que a gente já identifica aqui pelos 5 minutos? Os compradores tentando defender essa posição aqui, né? Bom, a gente tem a primeira barra bem compradora. Qual é o ponto aqui que a gente vai levar em conta? Comprar o rompimento dessa barra é válido? Bom, você tem um stop bem amplo aqui pelos 5 minutos, né? Você tem um mega de um tamanho de stop, um movimento aqui, ó, de 480 pontos. E eu não sei se esses 480 pontos, por mais que esse movimento tenha ficado muito grande, vai ter força suficiente para gerar continuidade desse movimento, para conseguir romper essa região da média móvel de 200 aqui, ó, dos 5 minutos, que é igual àquela média de 20 dos 60, né? Opa, média de 20 aqui, ó, dos 60 minutos. Então, eu preciso de um pullback pós-rompimento. Foi isso daqui que eu falei até pro pessoal. Falei, ó, pessoal, vamos esperar o preço conseguir se distanciar, o preço voltar de maneira cadenciada, e aí numa troca de polaridade com a média, com os topos anteriores, a gente pode efetuar um gatilho de continuidade compradora. Caso contrário, evitar comprar esse mercado nessas regiões, ou então fazer trades curtos, né? Pegar aqui um push de barra, pegar aqui um movimento de renovação da máxima anterior. Esse daqui seria um cenário possível para trades compradores, sendo um cenário um pouco mais arriscado. Então o cenário que eu comentei da trap aqui, entre a média de 20 do 60 e a 8 do 60, olha só onde está o posicionamento da 200 aqui pelos 5 minutos. Onde está a 200 dos 2 minutos. Aqui embaixo. Então, essa daqui é a média de 8, essa daqui é a média móvel de 20, o preço aqui entre essas médias tentando fazer o rompimento para algum dos lados. Pelo 2 minutos, a gente deixa aqui um padrão, né, de um bull 180 logo na abertura, mas também era um padrão em uma região já de topo anterior com um stop muito caro, 350 pontos. Eu deixei passar aqui essas oportunidades desse índice nessa abertura, principalmente quando a gente começa a fazer fechamentos alternados aqui, ó, na média móvel de 20. Esse cenário é um cenário de lateralidade, um cenário de alargamento, e é justamente dessa maneira que poderia ter sido trabalhado a movimentação aqui do pregão de hoje, trabalhando entre as extremidades. Então a gente localizou alguns possíveis gatilhos aqui dentro dessa movimentação, trabalhando nas extremidades. Um gatilho interessante que ficou foi essa barra número 12 aqui, uma barra sólida, realmente aqui já dentro da inclinação para as médias, trazendo até regiões aqui de máxima anterior. Quando a gente chega nessa máxima anterior e rejeita com essa já manta de queda aqui nessa barra número 16, o preço poderia jogar para a próxima extremidade. Só que esse daqui é um padrão muito caro para ser vendido nessa contratendência. Não dá para vender aqui e colocar um stop aqui. Então eu preciso esperar um próximo padrão acontecer com um stop mais barato, um stop menos caro, né? Então seria possível fazer a venda dessa barra 17 pelo cenário de uma GBI aqui na contratendência, trabalhando dentro desse cenário de extremidade, jogando de um lado para o outro. Aqui o stop é realmente somente essa barra verde aqui, ó. Então é um stop bem mais acessível do que vender com um stop dessa jamantona aqui, tentando buscar o atropelamento aqui, ó, varar essa média móvel de 20, já que ela não está sendo tão efetiva, não está conseguindo respeitar aqui os fechamentos dos preços tão alternados nela, posso ignorar o fator média e eu realmente leio o preço entre essas extremidades. Aproveitando que aqui é região do que? Da 200 dos 5 minutos. A média de 20 dos 60 estava aqui na cabeça do preço. Então eu tenho essa força de venda aqui nessa região, ó, de máxima. É melhor eu trabalhar a favor desse movimento vendedor do que eu tentar comprar. Outro ponto também para você tomar cuidado com padrões compradores nessa região era o fato da 200 do 2 minutos estar aqui embaixo. A gente não tinha testado ainda essa 200 do 2 minutos e a gente geralmente volta para testar essa média. Então era um ponto sim de cautela nessa movimentação aqui para a gente seguir com um trade na ponta compradora. Bom, visualizado então aqui
alguns possíveis cenários, né? Qual deles? Essa barrinha bull aqui. Depois eu tenho esse cenário dessa GBIzinha aqui nessa movimentação de reversão. Ah, Alisson, dá para vender essa NRB aqui, ó? Bom, essa NRB dá para vender, mas é um trade inicialmente aqui, ó, contra essa força compradora. Pelo fato de a gente chegar mais esticado, ser a região de máxima e ter aquela região vendedora, daria para fazer uma entrada por antecipação aqui. Aqui é uma entrada antecipada e aqui já é uma entrada confirmada, porque eu já tenho a força vermelha aqui ao favor da minha operação. Bom, a gente chega na região de fundo desse movimento. Eu posso também aqui, ó, projetar esse movimento para baixo para medir possíveis alvos dessa movimentação. Então, projetando esse movimento para baixo, a gente atinge a região de primeiro alvo, chegando aqui também de uma maneira bastante esticada, né? No começo do movimento, no começo do dia, a gente teve bastante um cenário de lateralidade, né? Porque o movimento dentro de uma lateralidade, ele joga nas extremidades de maneira bem agressiva. Então, ó, a gente joga da mínima para máxima, da máxima para mínima e da mínima para máxima de novo. Aqui foi outro padrão que a gente teve, inclusive aqui teve pessoas lá na nossa sala que compraram esse Bull 180. E era um Bull 180 válido sim, porque eu tô dentro da região compradora, região de mínima, tenho o afastamento para a média móvel de 20 e tenho aqui a rejeição compradora. Então é um padrão possível de fazer a entrada. Jogou em linha reta na nova máxima. Nova máxima, que mais eu tenho de confluência aqui? Eu tenho os 130 bola. Então era aqui uma região também possível de desova. A gente estava mapeando esse 130 bola. Era alvo de FIBO aqui do pregão de ontem, então a gente tinha uma região de interesse dentro desse movimento aqui. A gente deixa uma primeira top in tail, que se caso você tenha vendido aqui, o preço acabou o quê? Não voltando, né? A gente entrega esse movimento, a gente faz aqui um cenário de finta, preço vem aqui, cutuca essa máxima, possivelmente busca liquidez e aí sim ele deixa a segunda rejeição. Nessa segunda rejeição, dentro da região aqui, ó, de resistência, a gente tem um cenário aqui de antecipação que a gente visualizou juntos pelo nosso Discord, inclusive eu postei isso nos stories, nessa barra número 93. Essa barra número 93 foi uma venda de falha dessa máxima aqui, um cenário de um topo duplo aqui também visualizado, ó. A gente tem esse cenário aqui de topo duplo, impulsão, correção, impulsão, rompimento desse M aqui, um cenário aqui de reversão de movimento, apoiado por aquela média móvel de 200, média móvel de 20 dos 60 minutos, apoiado pelo 130 bola aqui, região também de resistência dos preços. Eu não tinha ainda testado a 200 aqui no meu dia, outro ponto de confluência que a gente visualiza. Então aqui era um ponto bem interessante para ser vendido e o preço simplesmente entrega o alvo em linha reta. Qual que é o alvo? A 200 do 2, o que o preço ainda não tinha sido testado. Quando a gente testa a 200 do 2, a gente deixa essa mega barra 52. Essa mega barra 52 é a maior barra do dia. Então, para eu pensar numa possível compra desse movimento, o ideal é o quê? Que eu pelo menos ganhe essa barra, que eu anule essa força vendedora. Bom, a maior força do dia é na ponta da venda. Por que eu vou sair comprando se não for no máximo um retorno à média? Bom, dá para fazer especulação para quem é mais avançado aí, às vezes posicionar ordens, né, nessa mínima aqui, pô, em confluência com a 200. Eu sei que o preço ele pode dar uma respirada, mas eu tenho que entender qual é o tipo desse trade. Não vou querer buscar aqui, ó, para voltar às vezes ao infinito e ficar segurando e às vezes você ter estopado numa operação dessa. Isso aqui não pode acontecer. Justamente por a gente identificar o tamanho dessa potência aqui. Identificado o tamanho dessa potência aqui, qual é o cenário que a gente espera? Bom, pullback para vender. Cara, esse movimento aqui, ó, a partir de quando a gente testa essa 200 do 2 minutos, qual é o contexto que a gente está fazendo aqui? A gente está agredindo aquela média móvel de 8 dos 60. Então, quando eu tenho a 20 por cima, eu jogo esse tamanho de força aqui nessa 20 do 2 e o preço não reage de acordo, possivelmente eu vou romper esse movimento. Trazendo aqui mais confluências antes que eu esqueça, além da 200 aqui do 5, ó, que é essa região da média vermelha, aqui eu tinha pelo 15 minutos, olha lá, aqui em cima. Olha que região interessante. Lembra que a gente estava olhando em alguns vídeos de fechamento anterior, que essa média móvel de 200 dos 15 minutos equivale àquela média móvel de 8 do gráfico diário. Então a média móvel de 8 sentiu aqui, jogou o preço lá em cima.
Ontem a gente abre rompendo essa média móvel de 8. E a gente volta no final do pregão para trocar a polaridade com ela. Então, antes, o que ela estava servindo como suporte, agora ela serve como nível de resistência. Foi outra confluência a ser utilizada aqui. Inclusive, bastante gente perguntou, pô, é uma compra aqui nesse 15 minutos? Eu tô comprando contra um nível de resistência. Eu tô comprando para romper um topo. Será que esse mercado vai romper ou não vai romper? Eu não sei se vai romper. Existe a possibilidade de romper? Existe a possibilidade de romper. O mercado é soberano, né? Se ele quisesse vir aqui e romper esse movimento, se os compradores estivessem mais fortes, a gente teria rompido esse movimento. Só que qual que é o ponto mais seguro para a gente comprar? Esperar esses compradores ganharem toda essa movimentação, esperar o cenário de pullback, e aí sim a gente vai ter um cenário aqui de continuidade do movimento. Aí sim seria o melhor contexto para a gente procurar por operações compradoras, porque aí a gente vai voltar a utilizar essa 200 que antes estava sendo resistência como nível de suporte. Então, testei aqui a primeira vez, olha a pancada que veio de vendedor. Pô, tô comprando contra essa pancada de vendedores, tô comprando contra esse nível aqui de resistência. Então acaba sendo uma compra ruim de ser feita aqui nessa região. Ou eu tenho que entender que aqui é região de alvo, em renovação de novas máximas, justamente na região de resistência. Então, confluindo com isso, olha a barrota que a gente deixa nesse 15 minutos. Já falei várias vezes aqui nos vídeos de fechamento que quando eu tenho uma barra que nasce na 200 e fecha para baixo ou para cima da 20, uma barra compradora, né? Se eu tenho aqui, ó, a 200, eu tenho a média móvel de 20 aqui. Eu tenho aquela barra que ela nasce aqui na 200 e fecha lá em cima da 20. Essa daqui é uma barra muito poderosa para gerar continuidade da movimentação. Foi o mesmo cenário acontecido aqui nos 15 minutos, pela média móvel de 200 por cima, 20 por baixo, barra 7, barra de ignição de venda. Um cenário comprimido pelo 15, um cenário... Lembra que eu comentei que o cenário estava comprimido em vários time frames que a gente ia dar uma pancada? Justamente aqui, ó, cenário comprimido pelos 15, cenário comprimido pelos 5, um cenário também comprimido pelo 2 minutos. Então, todo o cenário comprimido aqui com a maior força na ponta vendedora. Era esperar topos para serem vendidos, né? E aqui eu tenho mais oportunidades de vendas dentro do nosso operacional. Aqui eu já tenho, ó, uma top inteio com o VSS e logo em seguida eu tenho uma bottom inteio takeout. Em Lock 3, esses trades também dentro desse cenário do gift, ó, dentro dessa barrona aqui, dentro também do ritual de passagem, que é o rompimento da média móvel de 200. Aqui foi outro ponto também que a gente estava discutindo no nosso dia ali ao vivo, que era o seguinte, aqui estava se formando o quê? Uma região compradora. Compradores defenderam o movimento, e eu chego de novo aqui. Perguntaram, Alisson, pode ser uma compra nessa região? Qual é a diferença de todas as vezes que a gente chega aqui? Batemos aqui, batemos aqui. A gente não está conseguindo mais expulsar o preço dessa região. E aí, quando a gente chega aqui nesse movimento, o comprador não volta para defender essa região. As duas vezes que a gente estava aqui, ó, o comprador voltou e defendeu. Aqui a gente só está o quê? Segurando, como se fosse um paraquedas. Ó. Não vamos deixar cair, mas não estamos conseguindo fazer subir. Então, é questão de tempo, questão de pressão aqui, realmente das médias alinharem, do cenário aqui virar para localizar oportunidades de vendas. Então, esse Bull 180 não dá para comprar. Justamente por quê? Porque eu tô amassando essa região. Eu tô amassando aqui, ó, água mole em pedra dura. Tanto bate até que consegue furar. Então, aqui a gente tem um dos melhores gatilhos de entrada, que são médias comprimidas 228, a 20 e a 8, bem próximas, alinhadas, gerando aquele momentum. A barra número 74 foi uma barra que ela teve aqui, ó, o fechamento na mínima, não teve nenhum pavio embaixo. Então, é uma barra 100% sólida, uma das com mais qualidade que a gente tem dentro da metodologia. Então, aqui a 74, se você vendeu aqui, ó, parabéns, porque foi uma das melhores vendas. Uma venda mais antecipada seria nessa 72, né? Uma top inteiro de Lock 2 aqui, mas uma venda confirmada na 74 também foi uma excelente venda. A 74 tem um stop um pouco mais caro, né? Protegido atrás das médias. A 72 aqui você antecipou legal esse movimento. Mas os dois momentos aqui, ó, foram excelentes pontos de venda. E quando a gente faz essa venda aqui, ó, qual é o cenário para a gente buscar desse índice? Bom, nesse cenário dessa venda, eu estou certificado de que a média móvel de 8 dos 60 minutos não está aguentando a pressão. A média móvel de 20 aqui amassando por cima está vencendo esse movimento.
Então, pelos 60 minutos, eu tenho estado comprimido entre a 20 e a 8 também, gerando essa impulsividade toda aqui desse movimento baixista. Posso espelhar esse movimento para trás para buscar alvos de Fibo, posso projetar esse movimento para frente para buscar também projeção desse movimentão aqui todo, para buscar alvos além do que? Das mínimas, né? Do cenário de mínimas aqui do dia anterior, que foi uma região de defesa desse movimento aqui. Então, é uma região compradora do dia anterior também. Trazendo aqui por Fibo, vou botar aqui nos 5 minutos para a gente conseguir até visualizar mais legal esse movimento. Ó. Eu espelho esse movimento todo para baixo, primeiro e segundo alvo. Dá até para eu espelhar aqui, ó, com a abertura desse movimento, né? Todo esse cenário espelhado aqui para baixo. Primeiro alvo atingido. Ó, bom, então eu espelhei qual alvo? Ó, dessa movimentação aqui para trás. Após o rompimento, até pelos 5 minutos aqui ficou bonito. Olha só o tamanho da barra rompendo o suporte do dia, ó. Suporte rompido, eu venho defendendo até a média chegar. Aqui é um cenário de um BDP pelos 5 minutos, um breakout na média de 8. Faço o rompimento nessa barra número 30 e venho buscar alvos de Fibo. Primeiro alvo atingido, segundo alvo aqui atingido, ó, no pelo, alvo de Fibo na trena. Então por isso eu gosto muito de unir a metodologia Oliver para eu conseguir localizar gatilhos de entrada, fazer a leitura do contexto do mercado utilizando o cenário de médias, e com o Fibo eu consigo ter a precisão de possíveis alvos dos movimentos. Então o Fibo é algo que também está intrínseco dentro do operacional do Oliver, e eu gosto muito aqui de utilizar no meu dia a dia. Vocês veem aqui todo dia a leitura junto com Fibonacci, muito preciso aqui na hora dos alvos, e eu compartilho todo esse ensinamento junto ali lá na nossa mentoria. Bom, identificando essa pernada impulsiva, bom, a pernada direcional, vocês já sabem que a gente está saindo de um estado comprimido, e um primeiro movimento que sai de um estado comprimido dificilmente provocará reversão. Eu tenho um cenário de Martin Bull aqui, Alisson, tem um cenário de Martin Bull, mas é um cenário de Martin Bull de saída de uma primeira perna. Esse cenário de Martin Bull não deve ser executado pensando em reversão de movimento, porque essa reversão de movimento aqui vai acontecer somente em 10% das vezes. Então, o que você espera dentro desse movimento? Espera um topo para vender. Esse cenário é muito possível mais de continuidade de movimento, ó. Continuidade para uma segunda pernada aqui de movimento. E é justamente o cenário que ficou mais bem alinhado. A gente entrega esse mega desse movimento direcional, um baita de um movimento aqui, ó, 1.500 pontos praticamente de cabo a rabo desse movimento. A gente faz um cenário corretivo, não é um cenário de reversão, por mais que ele caminhe aqui e até entregue praticamente 3 movimentos, ó, a gente tem majoritariamente aqui esse cenário vendedor. Cenário isso daqui que acaba sendo o quê? Um primeiro pullback. Depois que a gente passa para baixo da média móvel de 20 de novo, a gente testa a média móvel de 20, ela para de ter força aqui pelos 5 minutos, a gente volta a conseguir ter força vendedora. Olha só, aqui são 2 barras vendedoras que anulam uma cacetada de compradores. E aí o comprador não volta para defender esse movimento. Então o que é o cenário aqui? Esperar o preço alinhar de novo 20 com a 8 e vender o mercado. Aqui pelos 5 minutos deixou um excelente gatilho de entrada, ó, essa GBTO na barra 87, sendo possível fazer a venda já com o cenário alinhado. Aqui eu tenho também a troquinha de polaridade já, ó, com o fundinho anterior rompido. Pelo 2 minutos ficou assim, ó, pornográfico de bonito. Olha só essa barra 222 aqui, ó, que barra linda. A barra com a média móvel comprimida. Média móvel de 20 de 8 comprimida. Olha só, 207, 208, 209, 210. Todas as oportunidades vendedoras com as médias próximas e comprimidas. Depois, de novo, barra 222, outra oportunidade. Cara, isso daqui foi xerox, ó, do movimento com o outro, né? Olha que parecido, a 207, 208, 209 e 210, com a 222, 223, 224 e 225. Muito parecido, o xerox aqui praticamente de uma operação com a outra, as duas deram sequência nesse movimento. Cenário bem bonito aqui para esse índice, hein? Fala sério. Esse cenário da tarde aqui ficou bem interessante, bem alinhado para a continuação desse movimento vendedor. E qual é o alvo final do índice? Indo para os 60 minutos, a gente tem alvo aqui na média móvel de 200. Pelo gráfico diário, a gente está perdendo a média móvel de 8. Ó. Olha só. Aqui é justamente o contexto que a gente estava visualizando hoje. Perdendo essa média móvel de 8, a gente tem próxima região para vir buscar até essa média móvel de 20 dentro desse movimento. Estamos voltando aqui, produzindo um cenário de pullback desse movimento impulsivo.
Então a gente pode pegar aqui também retrações de Fibo para medir o tamanho desse cenário corretivo. Então podemos voltar aqui para o 50, para o 61, junto com a região de médias aqui desse movimento. Essa leitura do índice para hoje, vamos olhar o Dolinha. Pô, o Dolinha também assim, ó, galera. Putz, o Dolinha foi sensacional. Todo esse cenário aqui, pré-mercado, eu mapeio junto com os alunos. Às 8h40 a gente entra aqui no pré-mercado, visualizando, lendo todo o mercado. Da maneira que eu estou fazendo esse morning call aqui, esse vídeo de fechamento, eu faço o morning call com o pessoal, a gente localiza todas as possibilidades, identifica o que? Se o mercado abrir positivo, se o mercado abrir negativo, o que a gente vai fazer? Qual alvo a gente vai buscar? De que maneira a gente vai operar aqui de acordo com o contexto que a gente está inserido? Então isso aqui acaba sendo um privilégio de quem está aí no nosso dia a dia dentro da nossa sala ao vivo. Trazendo o cenário pro Dolinha, qual foi a movimentação de ontem? O Monster Ultra Gap de alta aqui, também aí movido pelo cenário de juros aqui do Brasil. A gente agride a média móvel de 200 nessa região, a gente chega até ultrapassar a média móvel de 200. E dentro desse cenário, a gente se afasta da média móvel de 20 e da média móvel de 8. A média móvel de 8 a gente voltou ainda no pregão de ontem, mas a média móvel de 20 ela não foi testada. Quando a gente vem nessa sequência de barras, 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas, perdendo a média móvel de 8, qual que é o próximo paraquedas desse movimento? A média móvel de 20. O que eu posso pegar aqui como confluência dessa média móvel de 20? Quando eu estou voltando nesse movimento, eu estou causando o quê? Um pullback do movimento de alta causado aqui no pregão de ontem. Então eu meço aqui pelas retrações de Fibo também aqui, algo que ajuda nós dentro da metodologia mesmo, confluências, né, para ser localizadas. E aí eu tenho já retração de 61 e média móvel de 20 numa mesma região aqui de interesse. Opa, comecei a acionar um alerta, né? O que mais eu tenho olhando para trás? Tenho alguns pontos de troca de polaridade. Esse topo anterior, eu tenho também esse topo anterior. São dois topos aqui que eu posso visualizar como potencial troca de polaridade. Quando eu desço para o 15 minutos, no 15 minutos eu tenho o cenário no pregão de ontem de topo menor. Olha só, eu tenho a impulsão, tenho a tentativa de continuidade e falho, formo o topo menor. Topo menor acima da média móvel de 20. A partir do momento em que eu faço o rompimento dessa mínima, eu aciono esse espelhamento. Quando eu venho e espelho esse movimento para baixo, região de terceiro alvo do dólar confluía com toda essa região dos 60 minutos. Então, o que a gente tem aqui? Um cenário de retração de 61 do Fibogap. Eu tenho o cenário de terceiro alvo do topo menor aqui no 128, esse alvo em rosa. Eu tenho essa troca de polaridade com essa movimentação. Tenho média móvel de 20 dos 60 minutos, que é o paraquedas reserva após essa média móvel de 8 aqui ser perdida no pregão de ontem. E eu tenho toda essa região aqui que pode servir como potencial suporte sendo testado na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta barra consecutiva do gráfico de 60 minutos. A possibilidade de rompimento dessa região era bem pequena, justamente pelo preço esticado e por todo esse nível de confluência que a gente tinha aqui nesse movimento. Quando a gente vem pro 2 minutos, qual foi minha intenção aqui? Realmente esperar o preço chegar nessa região. A gente já tem uma barra de queda na abertura, uma barra número 2 aqui. Bom, preço retorna. Aqui foi uma oportunidade sim de venda, foi a primeira anulação aqui que a gente tem de compradores, uma TT em Lock 1, acionado dentro desse cenário de gift. Foi uma possibilidade de venda? Sim, mas eu tinha que ficar atento porque eu tinha região de alvos logo abaixo. Então, pensando nesse movimento, daria sim para encaixar uma possível venda aqui dentro desse contexto, mas eu estava assim, ó, babando, esperando esse dolinho aqui nessa região. Tanto que ele chegando nessa região, eu já deixei minhas ordens posicionadas entre o 61 e a retração, entre a retração de 61 e o terceiro alvo de Fibo, um pouco mais para baixo até dentro dessa movimentação. Dividi aqui em duas entradas o meu trade e eu coloquei um stop fixo aqui de 5 pontos. Quando a gente chega nessa região aqui, ó, eu já estou na terceira barra do 2 minutos, eu já estou indo para infinitas barras no 1 minuto, 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas no 1 minuto, e pelo 60 eu estava naquela sexta barra consecutiva. Dentro do cenário aqui do 1 minuto, a gente ainda não tinha testado a média de 200, era outro ponto que confluía para esse preço querer voltar
para testar 200 antes de romper uma região importante aqui no gráfico para gente. No 2 minutos, o mesmo cenário. A média de 200 estava aqui em cima, possibilidade de retorno desse movimento. Então, comprei no teste dessa região, esperando esse movimento voltar. Tirei o risco dessa operação aqui um pouco mais perto, na média móvel de 20, com a troquinha de polaridade. Então, tirei aqui um pouco dos meus contratos nessa região. E a minha próxima parcial foi aqui, ó, no topo anterior. Foi um preço que ele simplesmente correu do ponto de entrada até a região do topo anterior, 19 pontos aqui em linha reta. E o preço todo guiado pela média móvel curta do 1 minuto. De tão forte que estava essa movimentação de retorno, o preço veio todo guiado até a região aqui de alvos interessantes, pagou 25 pontos em linha reta, foi suficiente aí, simplesmente para a galera conseguir já cestar dentro desse movimento aqui, mega do dolinha, né? Mas entendendo essa movimentação, entendendo o cenário macro dos 60 minutos, isso aqui pode ser um movimento o quê? De continuidade altista. Então, indo para os 5 minutos, qual era o critério aqui de visualização? Esperar um pullback para continuidade desse movimento. Então vamos limpar todo o cenário, já que a gente já visualizou aquele cenário de fundo aqui, ó, dos 5 minutos. Visualizado esse cenário de fundo, a gente tem a passagem, rompimento da máxima do dia, realmente os compradores engolindo todos esses vendedores aqui, ó, na movimentação de queda. Aqui a gente já tem como se fosse um bull 180 dentro desse movimento. Então o recuo para dentro dessa barrona bull aqui, ó, são pontos possíveis de compra. E a gente tem aqui pelos 5 minutos, aquela mesma barra nessa 23, a barra que nasce na 200 e fecha para cima da 20. Uma baita de uma barra que é possível fazer a sua compra e dar sequência aqui nesse movimento. Reparem esses tipos de barra, estando num bom contexto, vai ser um excelente gatilho de entrada. Você consegue posicionar o stop atrás da média de 200, atrás da média de 20, atrás da média de 8. Você está muito bem protegido por esse escudo de médias aqui dentro dessa região. E aí o cenário realmente dá continuidade no movimento, pivota, troca polaridade com essa máxima, mais uma barra aqui, ó, elefante de ignição agora em lock 3, nessa movimentação pelos 5 minutos, e a gente aciona pivôzão de alta. Quando eu tenho esse pivôzão de alta, quais alvos eu posso buscar? Posso buscar alvo de projeção, que é esse cenário aqui, ou alvos de espelhamento, que é justamente eu espelhar esse pullback para cima. Alvos mais conservadores são o de espelhamento, então eles são alvos mais próximos do movimento. Eu tenho aqui primeiro e segundo alvo atingidos na trena desse dólar, mais um pullback formado. Vamos ver a projeção desse movimento, se a gente já atingiu ela, ó. Projeção do movimento vai gerar alvos maiores, então projeção do movimento ainda não foi atingida, mas estamos caminhando aqui para vir buscar ela, né? No 5171 aqui é alvo de projeção do dolinha, cenário aqui querendo dar continuidade. Outro cenário que a gente pode mapear também é o cenário de retração dessa pernada de queda, porque a gente está entrando dentro desse movimento vendedor. Só que são cenários para a gente acompanhar, não para fazer venda, mas sim para ficar atentos aqui nessas regiões. Por quê? Porque a tendência macro ela é de alta, ela é principalmente de alta aqui. Então estou num estado comprimido, primeiro movimento, pullback, segundo movimento eu posso gerar a continuidade dessa movimentação. Então cuidado com os níveis de retração quando você enxerga um nível de retração aqui, ó, de retorno, porque a tendência principal ela é de alta. Então esses níveis aqui são necessários só que possíveis de produzir o topo, mas para você conseguir trabalhar o preço. Pô, vou fazer uma parcial nessa retração de 50 ou na retração de 61, o preço fazendo fundo ascendente, você volta a adicionar a posição para seguir essa movimentação. Esses movimentos aqui, ó, essas retrações dificilmente vão causar uma reversão de movimento quando o macro ele é de alta. Então esse cenário aqui, ó, vai ser dificilmente de acontecer. É muito mais provável nós darmos continuidade altista para esse doletas. Temos alvos aqui mais acima de projeção e de espelhamento. E é isso, né, galera? Mais uma aula aqui nesse sextou. Se você quer estar com a gente aqui, ó, tem o link na descrição. Dia 20 a gente começa mais uma jornada. Depois disso vai ter uma turma provavelmente só em setembro ou outubro. Então não perde essa oportunidade. A gente se vê na semana que vem aqui de novo com mais vídeos de fechamento. Tamo junto, um ótimo final de semana. Valeu, pessoal.